Jeremias 35, versículo 1 em diante. Palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus filhos, todos seus irmãos, todos seus filhos, toda a casa dos recabitas, grava esse nome, recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Mazéias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas, grava recabitas, dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não semeareis semente, não plantareis, não possuireis vinha alguma, habitareis em tendas, vós, todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, e que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, não edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, habitamos em tenda. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Louvado seja Deus. E aí no final dessa palavra, lá no versículo 13, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instruções para ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. No versículo 15: vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um no seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a minha voz. Louvado seja Deus. Só até aí, irmãos, vamos sentar, pode sentar, vou estar orando. Querido Deus, mais uma vez eu me coloco diante de Ti aqui, em oração, meu Senhor. Eu apresento as nossas vidas, Senhor, minha vida e a vida de cada um que está aqui, Senhor, acompanhando essa palavra também de longe, meu Deus. Abençoa, meu Senhor, da glória, que venha ser, Pai, a Tua vontade que querer sobre nós. Que nós possamos ter entendimento, Senhor, da glória, e esconder na tábua do nosso coração aquilo que o Senhor falar conosco neste dia. Abençoa, Senhor, eu não tenho nada para edificar se do alto não vier. Usa minha vida, usa minha boca como boca do Senhor, Pai. Que eu diminua, o Senhor cresça, que o Senhor venha fluir neste lugar, meu Senhor. Que o Senhor venha edificar vidas e corações, meu Pai. Fazer o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. É a nossa oração. Joga por terra as barreiras, Senhor, os impedimentos. Ah, Deus, aquilo que vem para atrapalhar, Senhor, que a semente fique em nosso coração. Joga por terra nessa hora, Deus. Em nome de Jesus, estabelece o Seu querer e a Sua vontade. Amém. Glória a Deus, essa palavra eu gosto muito dela. Muito. Porque ela fala algo muito interessante, irmãos, que, como eu falei, né? Os recabitas. Os recabitas, eles eram uma família que eles viviam como nômades, em tendas, né? Eles habitavam em tendas. Porque um dia, alguém da família, um patriarca da família deles, deu algumas instruções, deu algumas ordens, deu algumas normas, para que eles seguissem como família, né? Então o filho do filho do filho seguiria como tradição, como obediência, aquilo que foi ensinado de geração a geração. E é tão interessante que por que essa família está aqui na Bíblia? Por que tem essa história no meio da Bíblia? Aqui em Jeremias
mostrar que aquilo que foi ordenado para os recabitas, eles cumpriram, eles obedeceram, eles foram fiéis até o fim. Mesmo diante de circunstâncias, né, que eles eram oferecido para eles as coisas. Mas como era uma ordem, como era uma, digamos assim, uma direção da família, não beber vinho, não habitar em casas, não plantar, enfim, existiam algumas regras para aquela família específica que foi passada de geração em geração. Mas eles ouviam, eles obedeciam. E nessa passagem de Jeremias 35, Deus ele usa a obediência desse povo nômade, os recabitas, como exemplo para o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Deus. Deus compara, que eu li aqui para vocês no final, aqui já no versículo 13, aqueles homens obedeceram o seu patriarca, mas o povo de Deus não queria obedecer a Deus. E sabe, irmãos, eu fico pensando, né? Às vezes eu fico meditando assim, sabe, perguntando para Deus algumas coisas, e eu entendo o seguinte, que tem coisas que o Senhor nos dá ordem e direção que a gente não compreende. Mas por que, Senhor, eu não posso fazer isso? Ou por que eu não posso ir nesse lugar hoje? Ou por que, Senhor, não é isso que o Senhor tem para a minha vida? A gente questiona, a gente tem dúvidas, a gente não entende, mas eu quero dizer para você hoje, tudo que Deus fala para você é perfeito, porque Ele sabe o que Ele está falando. A direção que Deus dá para a nossa vida não é para a morte, é para que a gente viva. É para que a gente tenha uma vida em abundância, é para que a gente viva, como eu disse aqui, eu orei no início, né, na direção de Deus. Que a gente viva de uma maneira que o Senhor venha esclarecer cada vez mais a nossa vida, aquilo que a gente está, nosso caminho, né? E é interessante que quando eu leio essa palavra, eu sempre me lembro disso aqui que eu vou falar para vocês, né? Muitas pessoas, elas seguem fielmente alguém. Tem gente que segue político. Olha essa época que a gente viveu aí ano passado, irmão. Tem gente que idolatra e segue e faz tudo que o seu político fala. Tem gente que tem um ídolo no futebol. Entenda onde eu vou querer chegar. E aí, o cara corta um cabelo diferente, já gerou aquela moda. As pessoas vão influenciadas e cortam o cabelo igual. Não estou criticando. Corte o cabelo como você quiser. Seja influenciado como você quiser. Você vai entender o exemplo que eu estou dando. Eu quero dizer para você que o ser humano, ele tem mania de seguir tudo, ter exemplo de tudo, obedecer tantas vozes, mas muitas vezes quando Deus está falando, a gente endurece nosso coração. Interessante, às vezes a gente ouve conselho de amigos, e o crente, irmão, ele tem que ouvir conselho de amigos, sim, mas o nosso conselho, né, a palavra que tem que sair a nosso respeito é o conselho do Senhor. Porque às vezes a gente ouve pessoas que nem servem a Deus e tomamos aquilo como direção para a nossa vida. E muitas vezes aquilo ali está afastando a gente daquilo que Deus quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quais são os nossos ídolos, quais são as nossas referências, em quem a gente tem se espelhado, o que a gente tem obedecido, quem a gente tem seguido como exemplo para nós. Eu sei, irmão, que o homem é falho. Se você olhar para mim, eu vou ter muitas qualidades, mas você também vai ter muitas falhas. Se eu olhar para para quem está aqui, ou para quem está longe, amigo, irmão, parente, nós vamos achar coisas muito boas, mas nós vamos achar muitas falhas. E a gente vai se comparar, enfim. Mas você pode servir como referência para alguém. E alguém pode ser referência para você. Isso é bom, isso é válido. Então esse Jonadab, que era o pai ali, digamos, o patriarca dos recabitas, ele seguiu como referência para aquela família inteira. De tal maneira que a família obedecia de bom grado, fazia tudo certinho, cumpria ali todas as ordens, todas as tradições, tudo aquilo que foi ordenado. E o que Deus quer de nós? Deus quer que a gente também siga a vontade dele. A vontade dele que está estabelecida na palavra, não é a vontade dos homens. Às vezes a gente vai num lugar e a gente vê aquelas doutrinas humanas, né? Tantas coisas, cada um serve do jeito que quer, cada um segue e serve do jeito que acha melhor, irmão. Mas a gente sabe que tem muitas doutrinas que não são bíblicas, são humanas. A pessoa fala, você tem que andar assim, você tem que fazer dessa forma. Mas você fala assim, mas Jesus, não está escrito isso aqui não, Senhor. Porque são doutrinas, muitas vezes são doutrinas humanas, mas tem muitas doutrinas que são bíblicas, que o Senhor nos direciona, que o Senhor nos aconselha, que o Senhor nos mostra o melhor caminho.
diz, irmãos, que Ele tem pastos verdejantes para a gente andar. Ele diz a palavra que Ele é o nosso pastor, que nada nos vai faltar. Que Ele vai suprir, que Ele vai cuidar, que Ele vai guiar. A palavra vai dizer que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nas dificuldades, nas lutas, Ele estará conosco, nenhum mal vai nos tocar. Então Deus, Ele nos garante muitas coisas. Mas Ele também quer de nós compromisso, Ele também quer de nós, né, uma obediência. E é interessante, irmãos, que a gente não deve desistir dos nossos valores. Porque nós estamos caminhando para um tempo, nós que vivemos hoje aqui em 2023, a gente caminha para um tempo difícil. Nós caminhamos para um tempo que a palavra fala aqui. Um tempo de homens amantes de si mesmo. Um tempo de perseguição, um tempo de críticas, um tempo de levantes contra o Evangelho, um tempo de dificuldades. Mas a gente não pode desistir dos nossos valores. Os valores, sabe, que Cristo colocou no nosso coração. Nós não devemos desistir por causa de uma dificuldade ou por causa de uma pressão de alguém. Os jovens, irmãos, mais os jovens, né, mas todo mundo, mas os jovens, a gente costuma dizer que é muito influenciado. Eu já fui jovem, né? Eu continuo sendo jovem. Mas eu já fui mais jovem na minha vida, né? Mais jovem, adolescente. E a gente tem tantos sonhos, tantos projetos, né? A gente tem tanta coisa na nossa vida, a gente quer viver tudo de uma vez só. E os jovens, eles são bastante influenciáveis. E a gente tem que cuidar dessa geração. As crianças que a gente forma, os jovens. E a gente também está sujeito a ser influenciado. Mas que nós sejamos influenciados pela palavra de Deus. Pelos homens e mulheres que estão aí dando testemunho verdadeiro. Saindo para fazer a obra de Deus, para fazer o melhor para o Senhor. Irmão, é interessante que às vezes a gente desiste, desanima. Ontem eu ministrei lá na TV Shalom, lá na rádio, e foi exatamente assim o contexto, né, do desistir, do não olhar para trás. Não foi essa palavra, foi Hebreus que eu ministrei. Hebreus. Mas, eu estou me lembrando agora do desistir, que eu falei ontem, né? Às vezes a gente desiste de seguir a Deus, de continuar a servindo os valores que o Senhor colocou em nós, por causa da pressão do mundo, por causa da pressão da nossa família, a pressão dos nossos amigos, porque a gente não tem só amigo dentro da igreja, não. Nós temos amigos na nossa vizinhança, nós temos amigos da época da escola, quem estudou faculdade, na época da faculdade, nós temos colegas do trabalho. Então não tem como você entrar numa bolha, sabe, e falar assim, eu não vou ter contato com ninguém. Quando alguém fala isso para mim, eu vivo distante de todo mundo, eu fico receosa. Uma vez uma amiga minha falou isso para mim, e eu falei, amada, se a gente não estiver no meio, como que a gente vai saber se a gente realmente foi transformado? Como a gente vai influenciar alguém? A gente precisa, irmãos, não só estar no meio aqui, mas estar no meio das pessoas no trabalho, para a gente poder ser referência, para as pessoas olharem para nós e falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que é uma referência no reino de Deus, na família, entende? Eu tenho que ser referência, você tem que ser referência, mesmo com as nossas falhas, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu sou tão falho, eu sou tão... Não importa, irmão, falho todo mundo é. Errar todo mundo erra. Mas o importante é a intenção do nosso coração. É uma decisão, sabe? Servir a Deus, a palavra está falando sobre os recabitas, sobre ser obediente, sobre seguir alguém e servir da maneira certa, como referência. É uma decisão, é uma escolha. A gente escolhe, eu vou ser fiel ou eu não vou ser fiel. Eu vou servir a Deus direito ou eu vou servir de qualquer jeito. Pé na igreja e uma hora pé no mundo. Então a gente que escolhe, irmãos. É um posicionamento, né? Então esses recabitas, a palavra diz aqui, que o Senhor falou com Jeremias. Jeremias, vai lá na casa dos recabitas. Porque Jeremias, irmão, vamos voltar ao contexto do livro de Jeremias, da época que Jeremias viveu.
O chamado de Jeremias já foi difícil. A palavra diz no capítulo 1 do livro de Jeremias que quando Deus chama ele, o Senhor fala: eu te escolhi para profeta. Desde o ventre da sua mãe, te escolhi para profeta. Aonde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. Então era um chamado árduo. Era um chamado difícil. Era um chamado, irmão, porque eu vou te falar uma coisa, você pregar. Eu vou até ler aqui uma parte de Jeremias capítulo 1, para você ver uma coisa. Você pregar para uma pessoa que não serve a Deus, às vezes é mais fácil do que você pregar no meio do povo de Deus. Jeremias, a palavra diz: antes que eu te formasse no ventre, eu queria ler exatamente, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta. Era o chamado de Jeremias. Jeremias não pediu para ser profeta. Jeremias não pediu para ser pregador. Jeremias não pediu, irmão, para fazer a obra ali, não. Ele foi escolhido. E eu e você é a mesma coisa, a gente não pede para Deus. Dia desse uma pessoa falou para mim assim: eu queria tanto ser tal coisa, ungido a tal coisa. Aí eu falei: dura coisa pediste. Porque não é fácil, é difícil fazer a obra. E quando a gente quer, a gente às vezes, a gente não sabe nem o tanto de luta que vem. Não estou desanimando ninguém. Mas eu quero dizer que é um chamado mesmo. É um chamado do Senhor para o nosso coração. Então Deus chama Jeremias. Isaías, ele vai lá, Jeremias, ele vai lá e fala com Deus: Senhor, mas eu sou uma criança. Jeremias falando: Senhor, eu não sei, eu sou uma criança, eu não sei falar. Está escrito aqui, irmão, versículo 6, capítulo 1. Jeremias estava em conflitos ali interiores. Como é que eu vou ser ungido? Como é que eu vou pregar para todo mundo? Eu sou um menino, eu sou inexperiente. Mas quem nos capacita é o Senhor. Quem nos levanta é o Senhor. Claro que a disposição é muito importante. Eu sempre ministro aqui sobre a disposição, né? A gente querer, a gente ter vontade é uma coisa, é bom. Mas Deus está na frente é melhor ainda, irmão. Porque às vezes a gente quer coisas que Deus não quer para nós. E aí não vai fluir, não vai acontecer da maneira certa. Então a palavra diz que o Senhor falou assim com Jeremias: não digas que você é uma criança, que aonde eu disser para você ir, você vai. E tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Que pressão, né, irmão? Fica imaginando a pressão. Imagina essas crianças que estão aqui ouvindo Deus falar assim: olha, eu te escolhi. Você é uma criança, mas eu vou te usar nas nações. E é assim que Deus faz. Desde pequenininho. E a Bíblia diz que o Senhor falou: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Ou seja, Jeremias, a mensagem que você vai levar é minha, do Senhor. O Senhor estava dizendo para Jeremias. Então não temas, não tenha medo. Eu vou ser com você para te livrar. Porque às vezes eu estou falando isso para a gente chegar no contexto onde Jeremias estava pregando, irmãos. Não era um contexto fácil. Não era uma situação favorável. Estou falando uma palavra boazinha. Não, era uma palavra: se converta, muda. Não era uma palavra fácil. Imagina o Senhor te enviar. Você vai ali e vai falar para aquelas pessoas uma palavra que vai confrontar o que elas estão vivendo. Não é fácil. E o Senhor, a Bíblia diz que ele falou aqui com Jeremias: eu ponho neste dia você sobre as nações, sobre os reinos. E outra coisa, a palavra diz aqui, né? Para destruir, para arruinar, para edificar, para plantar. E a palavra diz, irmãos, que ele falou: se prepara, cinge os seus lombos. Foi o chamado de Jeremias. Então você imagina, não foi assim: Jeremias, eu vou te enviar para os Estados Unidos, para o Japão, e lá todo mundo vai ouvir a sua voz, todo mundo vai aceitar. Não, irmãos. Foi assim: eu vou te enviar para um povo duro, de dura serviço. Mas não tenha medo, porque eu vou ser com você. Que luta, irmão. Olha, só para encerrar essa parte, para a gente voltar lá para onde a gente estava, diz a palavra aqui, no versículo 19 do capítulo 1. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra
ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Irmão, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou o Senhor, eu sou contigo, para te livrar. O que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, vão pelejar, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter conflito, mas eu sou contigo para te livrar. Então, irmão, Deus não promete para nós que nós vamos viver 1000 flores. Não, muito pelo contrário. Jesus falou assim para os discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus estava dizendo assim: eu passei por aflição, eu passei por tudo isso, sendo Deus, desci da glória para passar. Vocês também passaram, mas eu vou ser com vocês todos os dias. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Deus fala todo dia, não é igual a gente que fala assim: eu vou na sua casa 2 vezes na semana e não vai nenhuma. É assim? Não, quando Deus fala: eu estou contigo todo dia, irmão, quando você acorda, a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. Hoje, quando você acordou, quando eu acordei, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Lamentações capítulo 3, está escrito sobre isso. Mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos dá. Então, quando o Senhor fala: todo dia eu vou te guardar, todo dia eu vou te livrar, Ele está dizendo: eu vou te livrar, mas você às vezes vai passar alguma situação. Então, Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. É uma promessa, irmão. Se Deus falou: pelejarão, mas não prevalecerão, pode confiar. Ele não é homem para que minta. Ele falou, Ele faz, e acontece como Deus mandou. Como Deus falou, como Deus ordenou, como Deus prometeu. Então, às vezes, no meio do vento, da tribulação, da dificuldade, da perseguição, a gente tende a temer. A gente tende a querer voltar, né? A querer desanimar. A gente tende a querer desfazer dos valores que Deus já colocou no nosso coração. A gente começa a pensar assim: o que vale ser um cristão ou se renunciar tanto? Então nós começamos a questionar os valores, os ensinamentos, ou a nossa obediência a Deus. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: não questione, obedeça. Porque sei eu o que é melhor para ti. O Senhor me lembra que Jeremias 29 diz assim: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre a sua vida. É pensamento de paz, não é de mal. Deus não tem destruição. Deus tem paz, Deus tem refrigério, Deus tem direção, Deus tem socorro presente nas horas de angústia. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Então a palavra, irmão, diz aqui, né, que aqueles recabitas, eles foram trazidos como exemplo. Exemplo. Jeremias, pega esse pessoal aí, recabita, e vai lá na casa deles, coloca vinho para eles beberem. Ou seja, faz uma prova, faz um teste ali com eles. Porque Deus sabia que eles iam negar, irmão. Deus sabia que eles iam continuar sendo fiéis. Deus conhece você, Deus conhece a mim. Deus conhece cada um de nós. Ele conhece a nossa limitação, Ele sabe que a gente é pobre, Ele sabe que a gente é, às vezes, fraco em alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos fortalece. Ele é o nosso socorro nos momentos que a gente precisa. Mas é interessante que, então ele fala: vai à casa dos recabitas, fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá vinho a beber. O Senhor falou para Jeremias: faz isso com eles. Mas eu já sabia, irmão, o resultado. E o resultado foi o seguinte: eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho. Era uma das ordenanças, está entendendo? Eu não estou ministrando nem falando sobre vinho ou não vinho aqui. Eu estou falando sobre as ordenanças que eram dadas e eram cumpridas. O que Deus mandou você fazer? Quais são as ordenanças que o Senhor já deu para a sua vida? Porque tem coisas que o Senhor fala coletivamente.
Tem coisas na Bíblia aqui que está aqui para todo mundo. A gente lê uma palavra aqui, é para todo mundo. Mas tem coisas que o Senhor fala especificamente para mim, especificamente para você. E a gente olha para o irmão e fala assim, mas por que ele pode e eu não posso? Já passou por isso, irmão? Por que eu tenho que renunciar a isso, mas todo mundo pode fazer isso? Porque, irmão, o que Deus tem com você é diferente. O que Deus tem com cada um de nós é diferente. É engraçado que Deus, Ele chama, né? A Bíblia diz, muitos são chamados. Ele está chamando muitas pessoas. Poucos são os escolhidos. Poucos estão realmente querendo fazer a vontade de Deus, se dispondo, estando ali, Deus, eis-me aqui, como Isaías falou, como muitos homens e mulheres falaram. Então tem coisas que o Senhor fala específico. Quantas vezes, gente, não sei com você, mas eu tenho certeza que também, Deus, Ele fala algo comigo, não faça ou não vá, e outra pessoa que é irmão em Cristo, que é mulher de Deus, faz e pode. Aí eu falo, Jesus, por que eu não posso? Mas Ele pode, ela pode. Porque o que o Senhor tem conosco é diferente, irmão. Não é que você é melhor que ninguém, não é isso, está entendendo? Alguém está entendendo, irmão? Amém. Amém. Não é que a gente é diferente no sentido de, oxe, o que Deus tem comigo é muito maior. Não é, Ele tem especial para cada um. Mas o que o Senhor quer fazer na minha vida é diferente de cada um. O que o Senhor quer fazer na sua vida é diferente de cada um. E a gente precisa entender isso. Por isso que quando o Senhor pedir alguma coisa para você, faça. Quando o Senhor pede Isaac para Abraão, irmão, o Espírito Santo me trouxe essa lembrança aqui. Deus não queria matar Isaac. Claro que não. Isaac foi uma promessa, filho da promessa, alegria. O nome dele significava alegria. Mas o Senhor quis fazer uma prova com Abraão. Você não vê Deus pedindo filho de ninguém aqui, irmão, na Bíblia. Mas Deus pediu o filho de Abraão. Quem sabe Abraão pudesse pensar, mas por que só o meu filho o Senhor quer? Por que o Senhor não pede outra pessoa? Porque Deus, irmãos, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos provar muitas vezes. Não é testezinho não, sabe? É provar mesmo, para mostrar para você mesmo quem você é. Para mostrar para você mesmo o quão forte você consegue ser. Glória a Deus. Para mostrar para você mesmo quão fiel você consegue ser e estar na presença de Deus. Então Ele permite. Deus já sabia que Abraão amava a Deus acima de tudo. Deus já sabia que Abraão não ia negar, entregar o filho. Então o Senhor fez todo aquele contexto que a gente olha e fala, Jesus, se fosse eu, não ia. Não é assim, irmão? Jesus, se fosse eu, não sei se eu tinha coragem. Mas Abraão chegou até o limite. A palavra diz que eles vai para o monte. Primeiro foi assim, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Toma seu filho, o filho que você ama, e vai ao monte e oferece ele como sacrifício. Desespero mesmo. Irmão, Abraão deve ter ficado desesperado. Todo mundo ficaria. Mas ele pega, levanta de madrugada, pega tudo. Pega o cutelo. Não é isso? Pega lá as varas, lá os... Qual é o nome daquilo? A lenha. A vara, né? A lenha. Pega Isaac, bora meu filho ali comigo. Pega os servos. Pega tudo, irmão. Só não pega o sacrifício, porque o sacrifício era para o Isaac. E ele vai caminhando. Eu imagino que Abraão foi orando de lá. Nem conversa ninguém comigo. Eu preciso ter um particular aqui. Deve ter ido orando da casa dele lá até chegar lá no monte. Senhor, tem certeza, Senhor, tem misericórdia. Senhor, porque se fosse eu, ia ser assim, irmão. Eu ia orando e chorando, de lá onde fosse, até onde fosse para cumprir o negócio. Quando chega lá, ele arma o altar, coloca as pedras, coloca a lenha, faz tudo, irmão. Ele estava disposto a obedecer, ele não queria entregar o filho, mas ele estava disposto a obedecer a voz de Deus. Então entende o contexto da palavra de hoje? Não é o quanto
assustado, mas Isaac foi ensinado, irmão. Ele sabia, confiava no pai, no que foi ensinado para ele. Enfim, final das contas, você já conhece essa palavra, ele pega lá o cutelo, né? O menino está lá amarrado, e ele vai, e o Senhor fala: Abraão, não estendas a mão, né? Não, primeiro Isaac pergunta para ele: Senhor, pai, cadê está tudo aqui, cadê a oferta? E ele fala: Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. Então, irmãos, isso aí é confiança, é obediência. É fácil? Não é. Não é. Em alguns momentos pode ser super fácil, porque quando eu costumo, quando eu ministro aqui na igreja, eu gosto de trazer muita realidade das coisas para a nossa vida. Não enfeito a palavra. Quando é conveniente obedecer, é maravilhoso, irmão. Quando é uma coisa conveniente, legal, é fácil obedecer, mas quando é contra tudo que você sonhou, imaginou, é difícil, irmão. Quando eu vim morar aqui nesse lugar, eu morava na Bahia, né? Não sou da Bahia, sou mineira. Mas eu morei 20 anos na Bahia. O dia que Deus falou que a gente vinha para cá, ô irmão, eu chorei tanto. Não queria vir, não. De verdade, não tenho vergonha de falar. Tem gente que ia falar: não, eu vim, queria obedecer a Deus. Eu falei: Jesus, eu não quero ir, não. Não quero. Todos os meus amigos lá, os irmãos em Cristo. Irmão, desligar, né? Tem horas que Deus nos envia para outro lugar. Foi isso que aconteceu comigo. Você não quer, eu não queria. Pastora, hoje você gosta, hoje eu amo, hoje eu entendo. Mas quem disse que eu entendia naquela época? Sei lá, quantos anos está aqui? 12 anos atrás? 11, 12 anos atrás? Não, acho que são 12 anos. Eu falava: Jesus, e quando eu cheguei? Piorou, irmão. Quando eu cheguei aqui, foi difícil, vou te falar. O primeiro ano que eu morei aqui foi muito difícil. Porque você não conhece ninguém, você é um ser de outro planeta, né? Você vem de outro lugar. Mas você vem de outro lugar, você é uma pessoa estranha, ninguém te conhece, você não tem referência nenhuma nesse lugar. E aí eu caí de paraquedas aqui. Jesus, e aí, como é que faz obra? Como é que... Difícil, irmão. Eu venho da Bahia, onde você conhece a pessoa, hoje eu já estou abrindo sua geladeira, já é seu melhor amigo. Aí eu venho morar em São Paulo, o povo mal dá bom dia para você, boa tarde. Era assim. É verdade. Era desse jeito, irmão. Morei num lugar, não moro mais lá, mas de verdade, às vezes eu saía na rua e eu falava boa tarde, eu fazia assim, né, sorrir. Eu gosto de sorrir com as pessoas. A pessoa não dava nem um olhar de, assim, sabe, balançar a cabeça. Falava: Deus, aí eu voltava para casa desesperado, irmão. Porque às vezes o obedecer, quando não é conveniente, no sentido que você não quer fazer, é difícil. Mas eu vim, né? Nós viemos. A gente veio. Chorei 3 meses seguidos. 3 meses. Eu mudei para cá em novembro. Eu passei novembro inteiro, dezembro inteiro e janeiro chorando. Minha mãe está aqui de testemunho. Todos os dias eu chorava: Jesus, o que eu vim fazer nesse lugar? E sabe o que aconteceu? Nada. Não fluiu. Não começou o que Deus queria. Nada acontecia, irmão. Porque a gente tem que estar com o coração aberto para fazer a vontade de Deus. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser assim: Senhor, tá bom, eu vou, mas eu vou por obrigação. Não. A Bíblia diz que não é com tristeza, nem com alegria, nem por força, né? Como diz a palavra lá em Coríntios. Está falando de oferta nessa palavra específica. Mas para a sua vida também. Não é por força, não é por violência, tem que ser pelo Espírito e tem que ser com alegria. Enfim, resumindo, para a gente voltar para cá. Quando chegou em janeiro, eu orei. Eu orava todo dia, mas eu orava me reclamando, sabe? Senhor, eu não gosto daqui, eu não quero morar aqui, não. Aí um dia eu entendi que não ia adiantar ficar assim, esperneando. Eu já estava aqui, eu tinha que começar a fazer o que Deus mandou a gente fazer. Aí eu orei. Tá bom, Senhor, eu vou
feliz. Não foi exatamente assim, mas no contexto foi. Eu vou começar a abrir meu coração. E as coisas começaram a fluir, irmão. De verdade, de uma maneira tremenda. Deus começou a enviar pessoas. Eu comecei a conhecer, a me conectar com pessoas. As coisas começaram a fluir no trabalho, na igreja, em tudo. Porque a gente precisa estar disposto, disponível a obedecer, com prazer também de obedecer. Não é por obrigação. Por exemplo, talvez esses filhos de Recabe aqui, os recabitas, eu tenho certeza que eles não estavam obedecendo por obrigação. Ai, meu Deus, que tentação isso, como eu gostaria. Não, eles obedeciam por amor. Porque quando você faz por obrigação, nada flui, irmão. Tenta gostar de alguém por obrigação. Já tentou? Alguém já tentou? Senhor, eu vou tentar aproximar de alguém porque aquela pessoa é querida. Não flui. Não dá. Tem que ser por amor. Tem que ser uma coisa que sai de dentro para fora. Então eu tenho certeza que quando Jeremias propôs as coisas para aqueles homens, os recabitas, e eles falaram, não podemos, eles não falaram, não podemos, chorando, não, eu não posso, mas eu queria tanto. Não, eles falaram, não podemos, porque a minha tradição, a minha família tem coisas melhores para a nossa vida. Mais ou menos assim. Não sei se você está entendendo. Quando a gente vai obedecer à vontade de Deus, tem que obedecer, irmão, entendendo que você não está fazendo aquilo que você gostaria, e está fazendo o que Deus está mandando, porque Deus tem algo melhor e maior para a sua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus tem algo melhor, irmão. Já viu? Tem um louvor que fala, o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Você lembra desse louvor? O que ele tem é bem maior. A palavra de Deus diz aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. É o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Aqueles que me amam. Deus tem coisas maiores. Às vezes a gente está se apegando, irmão, a um negocinho pequeno e o Senhor está falando, mas eu tenho algo maior. Você só precisa obedecer, perseverar. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não, sabe, meus olhos, Senhor, não conseguem ver qual é o objetivo disso aqui. Vai fazendo, irmão. Na caminhada Ele vai te dando visão. Na caminhada Ele vai te dando direção. Eu costumo dizer, eu vejo na Bíblia, eu costumo dizer e eu vejo na Bíblia também, que Deus, irmão, já estou encerrando. Quando Deus deu um propósito na vida de José para ele ser governador, o Senhor não falou para José, você vai ser governador. Ele deu sonhos. Ele deu, sinais de que um dia ele ia reinar em alguma coisa. Governar sobre os irmãos, sobre a família. Mas eu tenho certeza que José não tinha dimensão do que Deus ia fazer, irmão. Porque quando Deus faz promessas na nossa vida, a gente não tem a dimensão do que Deus vai fazer realmente. A gente tem uma assim, Deus vai te enviar, uma certa visão. A dimensão exata não. E outra coisa que eu entendo dessa palavra, eu gosto muito de pensar sobre isso, quero trazer para você como reflexão. Se Deus te contar a sua trajetória, você fala, Senhor, me deixa aqui quietinho. Quero não. Porque no meio dessa trajetória, irmão, vai ter perseguição, vai ter calúnia, vai ter levante, vão ter covas, vão ter ventos, tempestades, desertos. Aí, se Deus te contar a sua trajetória, para você chegar no propósito, você fala, Jesus, tá bom assim, não quero não. Deixa aqui, eu quietinho aqui, no meu quadradinho. Irmão, porque a gente tem medo. Na verdade, ninguém quer correr risco. Ninguém quer passar por nada. A gente quer viver, se a gente pudesse, só tudo de bom. Isso é verdade, todo mundo é assim. Mas o Senhor não conta a trajetória, Ele vai te mostrando. Ele vai te dando, sabe? Sinais, momentos. Deus já conhece toda a nossa trajetória, irmão. Deus já sabe até o final da minha vida, da sua vida, tudo que vai acontecer. Mas Ele não conta pra gente toda a trajetória, Ele conta o propósito. Tenho isso com você. Aí você fala, glória a Deus, mas como que vai ser isso, irmão? Aí só Jesus, irmão, na vida de cada um.
Por isso que eu falei, o que Deus tem na vida de um é diferente do outro. Pode ser o mesmo propósito, mas como vai chegar lá, às vezes é diferente um do outro. Porque às vezes Deus quer quebrar o orgulho em um, quer colocar a humildade no outro, quer colocar um pouco mais de amor no coração de um pouco mais de convivência, né, ali, de saber trabalhar em equipe no outro. Então, Deus tem suas formas de trabalhar em nós. Porque Deus trabalha no contexto, mas Ele quer trabalhar primeiro em nós. Tudo começa dentro de mim, dentro de você. Depois vai fluir para o restante. E nada é sobre nós. Tudo é sobre Deus e todas as pessoas envolvidas ao nosso redor. Não é sobre a nossa vida, eu vou fazer isso. Não, irmão, mas você vai fazer isso porque há um contexto em volta de você que vai ser favorecido, que vai ser transformado, que vai ser curado através dessa causa, dessa situação. Vai ser você e muitas outras pessoas. Então é isso. Essa é a mensagem de hoje. Os recabitas, eles serviram como exemplo para o povo de Israel. Porque, voltando para o que eu estava dizendo, para a gente encerrar mesmo, o contexto que Jeremias prega é o contexto onde eles iam entrar no cativeiro. Eles não estavam ainda, tá? O livro de Jeremias, o povo ia ser levado cativo para a Babilônia. Então Jeremias passa a vida dele madrugando e falando, pregando, para o povo mudar, se converter, se render. Ele passa a vida. Tanto que Jeremias é considerado profeta chorão, porque muitas vezes nem a própria família ali, parentela, ouvia ele. Teve um momento que o Senhor falou para Jeremias, olha, não te fieis neles. Ou seja, não confia neles, Jeremias. Mas Deus não estava querendo jogar ele contra os parentes, amigos. Não, Deus estava falando assim, se fia em mim, confia em mim, Jeremias. Porque até eles estão querendo te trair. Então tem momentos, irmãos, que é só você e Deus mesmo. Não tem jeito. E as pessoas não são ruins por isso. É porque elas muitas vezes não entendem o propósito. Não é porque alguém, não confia, não fia nele, não te fies neles, né? Como Deus fala neles. Não é porque as pessoas são ruins, é porque às vezes eles não estão na mesma dimensão espiritual, visão que você está. Então o Senhor fala, Ele vê, irmão, Ele vê. E aí Jeremias então está pregando para esse povo que não quer nada com Deus, que não crê. E por isso que o Senhor, no final aqui do capítulo 35, que a gente está ministrando nessa noite, o Senhor fala assim diz o Senhor dos Exércitos, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instruções para ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. E aí, para encerrar, o Senhor fala aquilo que eu li no início, aqui no capítulo 15. Vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e falando e dizendo, convertei-vos, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, não sigais outros deuses. Assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes o ouvido e obedecestes a mim. Então tudo que Deus queria era trazer o exemplo dessa família de obediência para o povo de Israel, para o povo de Deus, e mostrar, olha como eles conseguem ser fiéis ali ao pai, ao patriarca deles, e vocês não conseguem obedecer a minha voz, é como se Deus falasse isso. Então, irmão, o Senhor Ele quer de nós isso, honra, compromisso, fidelidade. Quando você honra a Deus, quando você tem um compromisso com o Senhor, Ele te honra também. Ele te honra, irmão. Eu creio muito nisso. Às vezes a gente é humilhado por algumas pessoas que não entendem o propósito que Deus tem na nossa vida. Não se abata por causa disso. Isso sempre vai acontecer. Isso aconteceu com todos os servos de Deus. E a gente também continua, né? A gente continua sendo servos do Senhor. Nós somos os próximos profetas. A nossa geração, a geração dos profetas, dos outros, dos próximos. Não se entristeça. Prossiga tendo valores cristãos, irmãos. Valores. Prossiga naquilo que Deus já falou no seu coração. Não adianta, porque se a gente, para você entender, às vezes a gente caminha com pessoas, eu já vivi muito isso, irmão. E no meio do caminho, a pessoa caminha com você, está junto, está na mesma dimensão espiritual, tem um propósito parecido. No meio do caminho, a
corrida. É São Silvestre, né? Que tem no final do ano. Aquela corrida, sabe qual é, né? Mas pense em qualquer corrida. Disputa. Existe ali uma linha de chegada. No meio do caminho, do início até essa linha de chegada, muita gente começa a correr. Não é isso? Nessa corrida, alguns tropeçam. Aí dá uma paradinha e continua. Alguns caem, alguns sentam, alguns se cansam, alguns pega a corrente ali, não é fechadinha assim? Ah, eu vou pra lá, não quero mais correr. Quantas coisas, Esther? Liga o outro pra mim. Glória a Deus. Quantas coisas acontecem? Se você parar, você está correndo junto. Se você parar, toda hora que alguém parar, se você parar, toda hora que alguém desistir, você vai ficar parado também, irmão. O Senhor está dizendo assim, não é que você vai abandonar essas pessoas. Você prossegue orando por elas. Se você puder dar a mão e ir junto, vai junto, mas não pare. Sempre quem está mais fraco, glória a Deus, sempre quem está mais fraco, pega o microfone aqui para mim, por favor, Ruth. Sempre quem está mais fraco vai tentar puxar você. Não é assim? Sempre quem está mais fraco vai tentar fazer você retroceder. Mas a palavra diz, a Bíblia diz que os fortes, eles têm que sustentar os fracos. E não ficar junto com os fracos assim, no sentido de, vou ficar parado junto com ele. Não, irmão, você tem uma família para seguir, para puxar para Jesus. Você tem uma parentela. Não é eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é o que a gente declara? A gente tem um monte de gente para trazer. Se a gente parar e ficar fazendo a vontade dessas pessoas, a gente fica em casa. A gente fica prostrado. Não, alguém tem que ser coluna, irmão. Quando eu me converti, na minha família, da minha avó para baixo ali, não tinha nenhum evangélico. Tinha primos da minha mãe, mas estou falando da minha família ali, da minha avó para baixo. Não tinha nenhum evangélico. E um dia, quando eu era jovem, o Senhor usou uma mulher, lá na Bahia, o nome dela é Luzia, Bispa Luzia ela é hoje, e Bispo Olímpio, é um casal abençoado. O Senhor usou esse casal para dizer assim para mim, você é uma sementinha em toda a sua parentela. Na época eu não entendi direito essa palavra, hoje eu entendo, irmão. Eu fui a semente daquela família, da minha família, da família da minha avó, para baixo. Eu fui a semente. Eu fui a primeira. Alguém tem que ser a coluna, tem que ser o primeiro. Está entendendo, irmão? E os outros virão. E virão, é promessa de Deus. A gente tem que cumprir o propósito e continuar. E hoje está minha mãe na presença de Deus. Hoje eu tenho uma tia, um tio, uma prima na presença de Deus. Tem anos, irmãos, mas Deus foi fazendo. E tem pessoas quebrantadas na família, que estão quase, já estão na rede, que eu falo. Então, a gente precisa cumprir o propósito para o qual nós somos chamados. Outros virão através de nós. Mas se a gente desanimar com tudo e parar, se a gente não tiver valores, se a gente não prosseguir em Cristo, como é que as pessoas vão olhar para nós como referência naquela família? Não vão ter, irmão. Então, seja uma referência na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Que o Senhor, Ele quer te usar para que outros venham estar firmes e constantes. Amém? Eu vou estar orando, encerrando essa mensagem. Essa é o que Deus queria falar conosco. O Senhor quer que a gente fique firme, seja constante, obedeça aquilo que Ele tem falado no seu coração. Grande é a obra. Ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer, só a gente pode impedir. Falando, Deus, eu não quero. Aí, irmão, aí quem vai forçar, né? O Senhor deu livre-arbítrio para nós. Vamos orar então? Eu quero que você ore e apresente para o Senhor qual é a sua dificuldade, qual é a limitação para você estar no centro da vontade de Deus hoje.
O que é aquilo que impede? Qual é a barreira? Qual é a palavra que você tem ouvido? Que às vezes tem deixado você triste, desanimado. Apresenta para o Senhor, irmão. Agora é momento de cura. É momento que o Senhor trabalha na nossa vida. É momento que o Senhor está quebrando cadeias lá no nosso lar, lá no nosso trabalho, lá onde a gente precisa que Ele quebre. Dentro de nós, muitas vezes. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, nós oramos a Ti agora, ó Deus. Pai, nós Te adoramos porque Tu és bom, fiel, misericordioso. Obrigado, Deus, por essa noite, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor tem um projeto, um propósito. Não desiste de nós, meu Pai. Toma cada vida que está aqui agora, Senhor, apresentando diante de Ti as barreiras, as limitações, as dificuldades, as perseguições, as palavras contrárias, Senhor, as frustrações, meu Pai. Toma tudo isso agora, Pai. Joga por terra, em nome de Jesus, Senhor. Traz ânimo a esse coração, meu Pai. Restaura a visão, meu Pai. Abre as feridas do ouvido que foi ouvido e que entrou no coração, meu Pai. Cura as feridas da alma, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor da glória, porque aquilo que o Senhor tem, Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer é muito grande, é muito maior do que aquilo que nossos olhos podem ver, Senhor. Nos dá perseverança, nos dá ânimo, nos dá disposição para ouvir e obedecer a sua voz, Pai. Como aquele povo, os recabitas, meu Senhor, foram fiéis a Jonadab, ao seu pai, ao seu patriarca. Pai, que nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor, naquilo que o Senhor designar para a nossa vida, para a nossa casa, meu Senhor. Em nome de Jesus, Deus, joga por terra todas as barreiras, joga por terra todo impedimento, Senhor. Estabelece nesse dia, Pai, a vitória do Senhor sobre cada causa apresentada nessa hora, meu Senhor. Visita o lar de cada pessoa que está aqui, Senhor. Visita ali, meu Pai amado, quebra todas as correntes, todas as cadeias. Visita o trabalho, meu Pai amado, que toda perseguição caia por terra, toda inveja, meu Pai, seja, meu Senhor, lançado por terra, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor estabeleça o seu querer e a sua vontade. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém, né, irmãos? Que Deus abençoe a nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude.